Filipenses 3, de 1 até o 11. O texto das Escrituras nos diz o seguinte: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos e ouvirmos a verdade da tua palavra. Nós precisamos do auxílio do teu Espírito, Senhor, para que nós a entendamos e para que nós a pratiquemos da forma como o Senhor deseja que o façamos. Por isso precisamos do teu auxílio. Que o Senhor derrame graça sobre nós, que estejamos com os ouvidos atentos e estejamos, ó Deus, com o coração completamente envolto em ouvir a mensagem do teu Evangelho. Fala conosco, ministra a nós pela graça que há em Cristo. Amém. Irmãos, de tempos em tempos, a Igreja do Senhor enfrenta lutas contra movimentos que buscam disseminar mentiras misturadas a algumas verdades. Por exemplo, alguns movimentos que falam, olha, para que você tenha a salvação em Cristo Jesus, você precisa da graça e mais alguma coisinha. Da graça e mais um corte de cabelo, da graça e mais um estilo específico de oração, da graça e de um horário específico de culto. Esses movimentos que às vezes nós vemos nos nossos dias, eles não são necessariamente um privilégio somente nosso. Nós percebemos que desde o tempo da igreja primitiva, desde os primeiros anos da igreja, a igreja luta contra esses movimentos, e aqui Paulo chama esses movimentos, ou os teólogos chamam esses movimentos de judaizantes. Por que judaizantes? Porque são movimentos que não conseguem entender que a graça de Cristo é suficiente e tentam sempre inserir algo novo, incrementar algo para tentar dar efeito maior a essa graça. Movimentos que tentam impor algum uso e costume, algum modelo específico de oração, algum modelo específico de postura, de declaração, ou qualquer outra coisa que visa, entre aspas, ajudar, ou até mesmo substituir a exclusividade da graça como salvação do crente. Isso é um perigo. Nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo, porque esses movimentos sempre rondarão a igreja. Os mais antigos vão lembrar que passaram por alguns movimentos lá no passado, de dente de ouro, né? Os pastores que passavam a capa e o povo caía, né? Tinha um movimento que o pastor orava para emagrecer. No meu caso não deu muito certo, né? A oração para emagrecer. Tudo bem que eu também não fui, né? E nós tivemos assim o tempo todo vários movimentos, é G12, é célula, e célula foi um movimento, mas nós chamamos os grupos familiares de célula, mas ele foi um movimento complicado no meio da igreja. É que nós não podemos ter problema com o nome, mas muitas igrejas se dividiram por causa do movimento que era chamado igreja em células. O tempo todo a igreja vai lutar
contra essa dificuldade. Aqui nesse capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está se preparando para encerrar a carta aos Filipenses, ele apresenta uma grande preocupação com alguns movimentos que estavam surgindo da igreja lá naquele tempo e que também podem ser problemáticos para os nossos dias. Movimentos que tinham problemas doutrinários e que acabavam implantando alguns problemas doutrinários dentro da igreja. Ele sabia disso. Ele sabia que a confusão teológico-doutrinária seria e é um grande perigo, que gera misturas perniciosas à verdade do Evangelho. Isso é muito importante que nós estejamos atentos. Paulo diz sobre isso, ele fala, olha, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Paulo está novamente rememorando aqueles irmãos de algumas verdades que eram profundas com respeito à graça de Deus. Ele falou, olha, para mim não é problema falar isso várias e várias e várias vezes, e para vocês é uma segurança. Diga-se de passagem, irmãos, a repetição, ela faz parte da pedagogia de Deus. Nós vamos aprendendo, inculcando versículos, decorando versículos, ouvindo sermões, às vezes os mesmos sermões, através de outros pastores, e nós vamos sendo cada vez mais inculcados dessa verdade. Essa verdade vai encontrando um lugar no nosso coração. Afinal de contas, nós não precisamos ter nenhum tipo de temor com respeito a repetir as mesmas coisas. Eu acredito que todos nós aqui gostamos, talvez, de uma comida diferente ou um restaurante diferente. Falei que a juventude não é muito ligada tanto em restaurante, mas é ligada aos lanches gourmet, né, que hoje virou moda também. Você sempre lembra daquele momento diferente que você pega aquilo ali, mas o que nos sustenta é o dia a dia. O que nos sustenta é o arroz, feijão diário. Paulo diz que ele não se preocupava e para ele não era um problema em falar de novo as mesmas coisas. E quais são as coisas que Paulo assevera que a igreja precisa conhecer? Ali no versículo 2 ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Nós precisamos estar atentos, porque o tempo todo nós precisamos ser lembrados dessa verdade, porque esses movimentos, eles teimam em lutar contra a verdade do Evangelho. Alguns comentaristas bíblicos dizem que essa advertência tripla do apóstolo Paulo, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão, não estava falando de 3 tipos de pessoas diferentes. Na verdade, Paulo estava dizendo de um tipo de caráter, de um tipo de crente, ou de um tipo de líder, ou de um tipo de pessoa que se infiltrava na igreja perigosamente. Quando ele diz cuidado com os cães, ele está falando sobre pessoas com o caráter duvidoso. Quando ele fala cuidado com os maus obreiros, ele está falando de pessoas com conduta duvidosa. E quando ele fala cuidado com a falsa circuncisão, ele está falando de pessoas que têm a fé duvidosa. E essa advertência tripla, ela tem um grande objetivo, que é nós estarmos atentos, para que nós não caiamos novamente nos erros do passado. No estudo da carta aos Hebreus, nós falamos bastante sobre a supremacia de Cristo, acerca de todo tipo, ou melhor, acima de todo tipo de religiosidade. E esses 3 aspectos aqui, são aspectos que eu e você precisamos estar de olho. E eles trazem algumas verdades interessantes. Por exemplo, quando Paulo fala de cuidado com os cães, hoje para nós a ideia de cão ou de um pet ou de um bichinho, ela é uma ideia até agradável, né? Muita gente tem lá um cachorrinho em casa, eu mesmo tenho cachorro em casa, talvez futuramente mais um, acho que não tão rápido, a esposa já disse que não, outro não, né? Mas as crianças, se eu falar que vou levar mais uns 5, elas aceitam, né? Que já também não são mais tão crianças assim, né? Hoje para nós temos uma ideia de que tipo de linguagem é essa, mas na verdade Paulo está lidando com um trocadilho da sua época, um trocadilho linguístico. A expressão cães, ela alude a algo que é desprezível. Nos tempos de Jesus, na igreja nascente naquele momento, o cão era tido como aquele animal que vive nas ruas, que se alimenta de lixo, aquilo que nós chamamos de vira-latas. O cão era aquele que era um animal traiçoeiro, sorrateiro, que disseminava doenças, disseminava pragas. Para você ter uma ideia de quão pejorativo era esse termo, os próprios judeus, quando eles lidavam
lidavam com os cristãos, eles chamavam os cristãos de cães. Ele falou, olha, nós precisamos tomar cuidado com esses cães do cristianismo. E Paulo, até de maneira sarcástica, aplica esse mesmo termo aos judaizantes, que queriam impor aos cristãos a circuncisão como sendo um rito essencial para a salvação em Cristo. Eles estavam querendo impor um lixo do religiosismo humano em troca do banquete que Cristo oferecia. Qualquer movimento, irmãos, que tente impor alguma coisa à graça, ou que tente incrementar a graça, nós precisamos tomar cuidado. Paulo diz, cuidado com os cães. Ele diz mais, cuidado com os maus obreiros. Esses são os obreiros iníquos, mentirosos, fraudulentos. Aqueles que misturam a verdade de Deus com a mentira. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas das heresias não são aquelas heresias que são aviltantes aos nossos olhos. Aquela, por exemplo, que nega a Cristo Jesus. Nós, automaticamente, fugimos desse tipo de mentira. O grande problema das heresias são aquelas que vão se infiltrando sorrateiramente, devagarinho, mudando alguns conceitos da verdade de Deus ou misturando conceitos mentirosos à verdade de Deus. Essas, de fato, prejudicam muito a igreja. Em vez de cooperar para o bem da causa, às vezes afastam as pessoas, desviam as pessoas da sua atenção em Cristo Jesus, a redenção perfeita que há em Cristo Jesus, para rituais humanos, ultrapassados, fraudulentos, imaginando que Cristo não é suficiente para dar conta das nossas necessidades, sejam interiores e exteriores do nosso coração e tudo que há em nós. Os maus obreiros a que Paulo se refere são gente cuja doutrina tem como efeito afastar os homens de Deus em vez de aproximá-los. Que às vezes eles até podem pensar que estão fazendo o bem, mas na verdade estão operando o mal. São obreiros que, em vez de apegarem-se e pregarem a verdade eterna, estavam misturando de maneira inadvertida as mentiras com a verdade e afastando as pessoas de Cristo. Paulo diz, tome cuidado. E ainda por fim ele fala, tome cuidado com a falsa circuncisão. E aqui ele na verdade está fazendo um paralelo entre a falsa e a verdadeira circuncisão. Existe uma circuncisão que é falsa. E qual é? É aquela que é da carne, aquela que é ritualística, aquela que simplesmente marca o nosso exterior. Talvez trazendo para os nossos dias aqui e para o nosso contexto de uma igreja brasileira, o que seria uma falsa circuncisão? Seria apenas as pessoas que estão mais preocupadas com a membresia da igreja, com o livro da membresia. São pessoas que estão preocupadas em, olha, eu não posso faltar no culto por horário. São pessoas que às vezes se preocupam com a postura, dízimos, ofertas, mas que de fato não vivem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Veja bem que Paulo não é contra uma circuncisão. Ele fala que existe uma que é falsa e uma que é verdadeira. A saber, a verdadeira circuncisão não é da carne, mas é do coração. Romanos capítulo 2, versículo 29, Paulo diz, porém, judeu é aquele que o é no interior, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O que faz um cristão verdadeiro não é a observância de práticas ou de ritos externos, mas a inclinação do coração, movido pela fé genuína em Cristo Jesus. É o que Paulo traz como resposta a essas questões, versículo 3, dizendo, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Comentarista William Hendrickson afirma que nós, os cristãos, tirados dentre os judeus e gentios, somos os verdadeiros e únicos circuncisos de Deus. Pela fé em Cristo nós nos tornamos o Israel de Deus, filhos de Abraão. Por meio de Cristo e em um só Espírito, agora nós temos acesso ao Pai. Então, o apóstolo Paulo, terminando a sua carta, ele traz uma advertência muito grande contra o perigo desses movimentos que tentam acrescentar à graça algum tipo de uso e costume, ou até tentam invalidar a graça. Ao que ele nos traz a alegria e a segurança de podermos estar firmes em Cristo. Porque quando nós estamos firmes e seguros em Cristo, esses movimentos não encontram lugar
no nosso coração. A gente está muito atento, o Senhor está conosco e nos fortalece. E eu quero dizer para os irmãos sobre 3 aspectos pelos quais o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos estar alegres e por estarmos firmes em Cristo. O primeiro desses aspectos é que quando estamos firmes em Cristo, o Senhor nos dá uma visão equilibrada sobre os nossos méritos e sobre o nosso passado. Nós temos uma visão equilibrada, sabendo que não é a nossa mão, a nossa força, ou qualquer coisa que façamos que vai nos manter salvos, mas é a graça de Deus. A partir do versículo 4 até o versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Então ele está fazendo um paralelo aqui. Se nós precisamos tomar cuidado ali com os cães, judaizantes, aqueles que confiam na carne, Paulo diz, olha, se é para confiar na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que possa confiar na sua carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vejam os méritos que o apóstolo Paulo diz que a que ele poderia se apegar. Então, se a questão é olhar para raízes judaizantes, ou para ritos, ou para usos e costumes, Paulo diz, eu poderia muito bem confiar. E aqui, irmãos, o currículo de Paulo ele é bastante pesado. Às vezes nós não atentamos por conta de uma distância cultural daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, mas ele está trazendo algumas questões aqui muito fortes. Por exemplo, ele diz que é circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele é um verdadeiro israelita desde o seu nascimento. Ao 8º dia os seus pais o apresentaram no templo, ele foi circuncidado de acordo com a lei. Da linhagem de Israel, ele não era um prosélito ou alguém que se converteu depois, não que há demérito na conversão, mas Paulo diz, eu sou raiz pura. Eu não sou de linhagem gentílica ou de qualquer segmento filosófico ou misto. Antes ele confiava em Deus desde sempre, mesmo que a sua fé fosse uma fé um tanto quanto errônea, ele era da raiz do povo de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. E o que isso significa? Paulo está dizendo assim, a minha linhagem é uma linhagem real. Da tribo de Benjamim nasceu o primeiro rei de Israel, rei de Saul. Eu sou da família de Saul. Eu não sou de qualquer família. Ele diz, eu sou hebreu de hebreus, em contraste com os judeus que falavam grego. Alguns judeus que nasceram ali naquele mundo helênico, e eles não tinham a fala hebraica, ou não tinham os costumes hebraicos. Paulo diz, eu sou judeu, eu sou hebreu de hebreus. Eu me lembrei que, quando eu era muito novo, do lado da casa da minha avó, morava uma família japonesa, e eles tinham uma espécie de quitanda. Hoje a gente nem fala muito, né? Quitanda, né? Eu nunca mais vi uma quitanda. Às vezes algumas lojinhas assim, mas eles eram japoneses. E eu lembro que era algo muito interessante, porque eles guardavam muito a cultura japonesa. Enquanto nós íamos ali comprar as coisas ali, eles falavam num português mais ou menos assim, misturado ali com as dificuldades da linguagem japonesa, mas algumas vezes nós tivemos a experiência de adentrar dentro da casa dessas pessoas. Quando nós entrávamos na casa deles, a casa parecia uma embaixada do Japão. Parecia que era Brasil para o lado de fora e Japão para o lado de dentro. Ali dentro da casa eles só falavam em japonês, só comiam comida japonesa, mantinham os costumes japoneses, com os avós, os filhos, as crianças aprendiam japonês, e até algumas das crianças que iam ali, e às vezes de final de ano nós íamos brincar com aquelas crianças, as próprias crianças tinham dificuldade no português, mesmo tendo nascido do Brasil, de tanto que a cultura japonesa era marcada. Paulo está dizendo mais ou menos isso. Eu sou alguém que dentro da minha casa, na minha família, ainda guardo os costumes do povo hebreu. Nós falamos a língua hebraica, talvez até mesmo o aramaico. Paulo diz, quanto à lei, eu era um fariseu. Nós temos dificuldade com o termo fariseu, né? Mas Jesus nunca criticou o fariseu no que se refere ao seu conhecimento das Escrituras.
A crítica de Jesus aos fariseus era que eles, muitas vezes, colocavam fardos pesados que nem eles mesmos poderiam carregar. Eles eram tão zelosos pela lei que eles faziam a lei ficar mais dura, eles acrescentavam coisas à lei, e na preocupação de não guardar a lei, eles se cercavam de maneira que eles afastavam as pessoas de Deus, em vez de aproximarem-se de Deus. Quando Paulo fala, segundo a lei eu era fariseu, Paulo diz que ele era apaixonado, um adepto da tradição mais estrita religiosa dos judeus. Ele era um legalista por convicção e excelência. Trazendo para os nossos dias, Paulo seria aquele irmão crente que qualquer texto que você falasse das Escrituras, ele saberia de cor. Lembro-me que há muitos anos atrás, nós tínhamos um pastor na região, pastor Jeter. Pastor Jeter sabia tudo quanto é versículo que você pudesse falar. Ele tinha ele na ponta da língua. Era admirável. Admirável essa capacidade. O apóstolo Paulo era daquele que era capaz de declarar para você o Salmo 119 inteirinho, sem nenhum tipo de falha. O apóstolo Paulo era um amante da lei. Alguém apegado profundamente à lei. A tal ponto que ele ainda diz, quanto ao zelo, eu me tornei perseguidor da igreja. Lembra que eu falei que os judeus chamavam os cristãos de cães? Paulo era tão zeloso pela lei judaica, ele era um judeu tão convicto, que no seu zelo pela religião, ele se tornou perseguidor da igreja. Ele estava disposto a qualquer coisa. Ele diz mais, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Era um homem que observava a justiça da lei de Deus, de maneira que ninguém precisasse repreendê-lo ou ensiná-lo a respeito disso. Então veja bem, Paulo ele apresenta esse currículo fantástico de alguém religioso, e ele fala, olha, se alguém pudesse gloriar em algum mérito humano, esse alguém sou eu. Mas uma vez que ele estava firme em Cristo, uma vez que ele havia se convertido, depois do grande encontro que Paulo teve com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a caminho de Damasco, conforme nos diz Atos 9, ele não mais se apoiou nos seus méritos, ele entendeu a enormidade da graça de Cristo, e que nenhum desses méritos eram suficientes para salvá-lo e para mantê-lo salvo. De maneira que ele diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Não importa qual fosse o seu currículo. Não que algumas dessas coisas enumeradas dos versículos 5 até o versículo 6 sejam más em si mesmas, de maneira alguma. Paulo nos fala aqui de algumas bênçãos. Por exemplo, ele diz que ele recebeu o sinal da aliança, ele diz que ele pertencia à raiz de Abraão, que ele era da família do primeiro rei de Israel, que ele era alguém ortodoxo, que ele era alguém de conduta irrepreensível. Porém, estas coisas, embora não sejam maléficas em si, elas podem se tornar ídolos do coração, e às vezes elas podem se tornar ferramentas de afastamento da graça de Deus. A questão é que quando alguém tenta colocar nessas ou em outras bênçãos ou méritos ou circunstâncias a sua confiança para a salvação, ele vai naufragar fragorosamente. Paulo diz que a fé em Cristo Jesus é tão maior que todas estas coisas, que uma vez que ele encontrou a Cristo e foi encontrado por Cristo, ele considerou todos os seus méritos do passado como perda diante do lucro da salvação. Perceba que não necessariamente eram coisas ruins. Paulo agora não confiava nos seus méritos mais para agradar a Deus, pois ele sabia que mesmo os seus méritos sendo os mais impressionantes, eles não eram suficientes diante das normas de um Deus que é santo. E aqui, irmãos, nós somos chamados a pensar. Há algum tipo de mérito ou virtude que nós temos nos apegado mais do que a graça de Cristo? Há algum tipo de ritual, de pensamento? Há algum tipo de mistura à graça de Cristo a que nós nos apegamos? Nós precisamos pensar, porque qualquer coisa apegada à graça de Cristo precisa ser abandonada. Linhagem familiar, ortodoxia. Pastor, mas o senhor não acha que nós devamos ser ortodoxos? Devamos ser ortodoxos. Não para a salvação,
títulos acadêmicos, boas obras, fama, teologia. Tudo isso, irmãos, é nada e precisa ser entendido como nada e como perda diante da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Veja, não são coisas más, mas elas precisam estar no devido lugar em relação a Deus. Ninguém será salvo por ter uma boa conduta. Ninguém será salvo por ter uma boa percepção teológica. Ninguém será salvo por ter uma boa coerência ou por ser bonzinho. Embora todas estas coisas sejam desejáveis na vida do crente, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Cristo. Veja bem, a questão é de não invertermos a ordem. Jesus, o Senhor, nosso Deus, não irá salvar ninguém porque ele é um bom crente, porque ele vem no culto, porque ele dá dízimo, porque ele dá ofertas, porque ele tem uma boa teologia reformada, porque ele lê os melhores e maiores teólogos do século. Na verdade, nós deveríamos fazer todas essas coisas porque fomos salvos por Cristo Jesus. Estas coisas não são o caminho, elas são fruto do caminho que o Senhor nos colocou. O amor pela ortodoxia, pela verdade, pela palavra santa e pura, por uma vida com Deus, por ir ao culto, por poder ofertar, participar de todas as bênçãos que há na igreja. Esse amor, ele é fruto de uma resposta daquilo que Cristo fez por nós. Então, irmãos, nós podemos estar seguros e alegres na segurança que temos em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, o Senhor nos ajuda a equilibrar os nossos méritos, a equilibrar o nosso passado e a entendermos que não havia nada em nós, que tudo era de Cristo, que nos chamou para si. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Segundo lugar, nós podemos nos alegrar por estarmos firmes em Cristo, porque quando nós estamos firmes em Cristo, o Senhor nos oferece um firme objetivo de vida para o presente. Então, se nós olhamos para o passado e entendemos que não são os nossos méritos, o Senhor nos dá um objetivo de vida aqui no presente. Dos versículos 8 até o versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Na verdade, irmãos, não apenas a herança e as realizações pessoais de Paulo, mas todas as coisas desse mundo foram reavaliadas pela ótica de Cristo. Paulo agora olha para o seu currículo maravilhoso e fala: eu perdi isso não tem mais valor. Tão grande é a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, que mediante a comparação, todas as outras coisas, todos os outros méritos se tornam não apenas sem valor, mas até mesmo prejudiciais e até com valor negativo. Tudo quanto exista fora de Cristo ou do Evangelho de Cristo, no que se refere à vida cristã, representa um peso morto, algo a ser jogado fora, um refúgio. Paulo usa uma palavra dura aqui. Ele diz: lixo. Eu considero tudo como lixo. E o que é lixo, irmãos? Lixo não é só aquilo que você não gosta mais ou aquilo que você não quer mais. Lixo é aquilo que é prejudicial se você continuar junto. Por exemplo, tem coisas que você não gosta, você guarda naquela despensa que vai entulhando um monte de coisa, mas não necessariamente ela é um lixo. Lixo é aquilo que você não deixa guardado em casa. Ninguém fala assim: vou guardar o lixo de um mês no fundo do quintal e depois eu vejo o que eu faço com ele. Lixo é algo que nós queremos nos livrar, nós devemos nos livrar. Lixo é algo que apodrece, lixo é algo que traz doenças. Diga-se de passagem, lixo é um problema. Hoje pela manhã o presbítero Joaquim, na revista da Escola Dominical, falou sobre cuidarmos até do meio ambiente. Um dos grandes problemas do meio ambiente é o lixo. O que fazer com esse lixo? Com o lixo que é produzido? Os grandes aterros sanitários precisam tratar de tudo isso. Paulo olha para o seu currículo
como um religioso, e diz que guardar isso era perigoso, porque isso era um lixo. Isso era algo que, se ele fosse guardando no coração, iria adoecê-lo. Quando o apóstolo iniciou o seu trabalho para Cristo no caminho de Damasco, isso representou uma renúncia de tudo aquilo que ele tinha valorizado até aquele momento, mas que valeu a pena perder por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, quaisquer coisas que nós possamos nos apegar, quaisquer coisas que nós queiramos ou que alguém tente acrescentar à graça de Deus, é como um lixo que precisa ser jogado fora. Algo que nós precisamos nos desfazer, algo que, se guardarmos no nosso coração, pode apodrecer, algo que pode nos adoecer na fé. E Paulo diz no versículo 8: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E mais que ele diz, versículo 9: não apenas ganhar a Cristo, mas para ser achado nele, não tendo mais justiça própria que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo. O que Paulo deseja agora é estar completamente oculto pela graça de Cristo Jesus, escondido, abrigado, refugiado debaixo dos méritos de Cristo, unido misticamente a Cristo Jesus, na semelhança da sua morte, assim como da sua ressurreição. É o que Paulo desejava. Ele diz mais que agora o seu grande objetivo de vida, além de estar oculto em Cristo, a ideia que Paulo tem é que não olhem para mim e vejam mais: olha, aquele é um senhor da lei, aquele é um grande fariseu, aquele homem guarda a lei com retidão. Paulo diz que querem que olhem para ele e falem: aquele homem está em Cristo. Isso é tudo que nós precisamos. Sermos encontrados em Cristo Jesus. E isso muda o desejo da vida. Versículo 10, Paulo diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo quer saber mais agora de Cristo, conhecer mais sobre o poder que há em Cristo Jesus e a amplitude da salvação em Cristo Jesus. Paulo nos diz aqui do poder da ressurreição. Às vezes nós imaginamos que a ressurreição para nós é algo que vai se dar apenas lá no futuro. Depois daquele momento que nós fecharmos os olhos para essa vida, nós estivermos ali naquele caixão, os irmãos ao nosso redor e nós já tivermos ido para a glória. A ressurreição já se deu. Porque em Cristo também nós já morremos. Nós já morremos para o pecado, nós fomos crucificados com Cristo Jesus. E Paulo diz que ele quer aprender mais sobre o poder dessa ressurreição, a abrangência dessa ressurreição. Uma vez que nós estamos em Cristo, irmãos, tudo em nós foi mudado. Agora nós não mais vivemos de acordo com o mundo. Nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. As coisas velhas já passaram, agora são coisas novas. Nós já somos essas novas criaturas redimidas, transformadas. Paulo quer entender cada vez mais a amplitude dessa salvação, tanto aqui no presente quanto no futuro. Nós não seremos salvos num futuro longínquo, nós já estamos salvos. O Senhor já morreu por nós. Já fomos crucificados na cruz do Calvário. Nós já morremos e já estamos ressuscitados com Cristo. A nossa morte física, irmãos, é apenas o momento onde nós vamos largar as coisas aqui e estarmos eternamente nos braços do nosso Salvador. Paulo entende isso. E ele quer que nós também entendamos. Quais são os nossos objetivos de vida? Ou melhor, como a nossa fé tem moldado os nossos objetivos de vida como cristãos aqui. Porque Paulo diz que agora é tudo por Cristo. Tudo agora gira em torno da glória de Deus. Às vezes nós invertemos a ordem. Nós queremos ter Cristo para poder exaltar os nossos méritos e as nossas poucas e supostas virtudes. Mas nós deveríamos querer exatamente o contrário. Querer que tudo em nós, cada um dos nossos afazeres,
os nossos pensamentos, as intenções e inclinações dos nossos corações exaltem a Cristo. É tudo por causa dele. O meu falar, o meu cantar, o meu andar, o ir ao culto, o casar, o vender, o comprar, o ter filhos, o envelhecer, o passar do tempo, tudo para a glória de Cristo Jesus. Então nós podemos estar alegres na firmeza que há em Cristo, porque nós vamos aprendendo sobre isso. Há um perigo lá fora? Há um perigo. As pessoas tentam inverter a ordem da graça? Mas o Senhor em Cristo nos dá uma visão equilibrada. Em Cristo também Ele nos dá um novo objetivo de vida. E por fim, o apóstolo Paulo nos diz que nós podemos estar alegres por estarmos firmes em Cristo, porque Ele nos concede uma sólida esperança de futuro. Olha só, irmãos. Em terceiro lugar, estar firme em Cristo nos dá uma certeza de um futuro. Versículo 11, Paulo diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo faz essa afirmação, ele não está sugerindo aqui nenhum tipo de dúvida ou incerteza sobre a sua salvação. Essa ideia de algum modo alcançar a ressurreição. O que Paulo não sabia não é se ele estava ou não salvo. Isso ele tinha uma convicção plena. O que ele não sabia era a forma que o levaria à presença de Deus. Se ele morreria por execução, se ele morreria por algum tipo de morte natural, se ele morreria daqui a um ano, um mês, um dia, uma hora, 10 anos. Paulo em momento algum duvidou que ele ressuscitaria em Cristo. Ele só não sabia a forma como ele seria entregue efetivamente e definitivamente nas mãos de Cristo. Mas ele tinha a esperança, certeza de que ele estaria com Cristo. Aqui ele fala de modo pessoal. Se alguém que enfrentava a morte todos os dias por causa de Cristo estava sujeito a terminar a sua vida física como Marte por amor do Senhor, tal pessoa poderia experimentar o poder da sua ressurreição dia a dia e aguardar com certeza o partilhamento da ressurreição de Cristo após a sua morte. Paulo está falando de esperança verdadeira, de não viver mais amedrontado pela morte. E a morte, ela assombra a gente. Ou pouco, ou muito. Mas ela assombra, gente. Eu lembro-me que eu assisti um filme há muito tempo atrás. Numa cena qualquer, o ator dizia assim: pior do que a morte é não saber a hora que a gente vai morrer. É ficar naquela expectativa. Paulo diz: não importa qual seja a hora. Não importa qual seja o meio. Se vão me decapitar, se eu vou ter um infarto, um AVC, se eu vou ficar esperando um mês, um dia, uma hora, se há uma doença grave, um acidente, uma bala perdida, o que importa é que quando esse momento chegar, eu tenho a certeza de que receberei a ressurreição dos mortos por meio de Cristo. Na verdade, nós vemos uma expressão de humildade e convicção. O Senhor pode me chamar de qualquer modo. Paulo aqui não tinha nem aquele sentimento de: mas eu sou teu servo, eu ando com o Senhor, como é que eu vou morrer desse jeito ou daquele jeito? Às vezes a gente tem essas coisas, né? Quando morre algum irmão por alguma fatalidade, a gente fala: mas era um servo de Deus, como aconteceu isso com ele? Todos nós iremos passar por esse momento. Paulo sabia que qual fosse a forma, ele estaria com Cristo Jesus. Qual a sua esperança em Cristo? Se nós já estamos com Ele aqui no presente, qual a sua esperança para o futuro? Como a sua esperança tem moldado a sua vida presente? O quanto isso tem feito com que você se alegre em toda e qualquer situação? O quanto isso tem espantado um pouco dos seus medos? Saber que o fechar os olhos aqui é estar com Cristo eternamente. Ele não nos abandona. Cantamos aqui: eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu
és o meu pastor. E quando nós aprofundamos para além da letra que cantamos, no Salmo 23 diz que esse pastor está conosco, ainda que andemos por um vale de sombra e de morte, Ele não nos abandona. Meus irmãos, estarmos firmes em Cristo, é realmente um motivo de grande alegria. Por meio de Cristo nós temos uma visão equilibrada, sabendo que não são os nossos méritos, ou qualquer tipo de movimento, ou qualquer tipo de ação, ou qualquer tipo de algo que possamos produzir, que vão gerar a nossa salvação. Nós recebemos a salvação de graça, de um Deus bom, que olha para nós com amor, e que muda a nossa vida no presente. Através de uma firme segurança em Cristo Jesus, nós também recebemos um objetivo de vida transformada. Agora nós vivemos para a glória daquele que vive e reina. Nós somos alcançados por Ele, para que tudo glorifique o seu nome. E também, por conta dessa firmeza em Cristo, o nosso coração é aquecido por uma firme esperança da ressurreição de Jesus. Não importa quais momentos que passamos, estaremos com Ele na eternidade. Diante do que vimos nessa mensagem, irmãos, é importante que nós pensemos sobre como nós temos vivido em Cristo hoje. Se essa graça ela tem impactado o nosso modo de viver hoje. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos sustenta dia a dia. O Senhor está conosco. É a mesma graça que deve nos dar esperança futura. Por isso é importante que nós também nos alegremos por estarmos firmes em Cristo Jesus, entendendo que a salvação só chegou até nós única e exclusivamente pela graça mesmo de Jesus. Não havia mérito na gente, Ele simplesmente olhou e nos amou, desde antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade. Você consegue mensurar esse tempo? Nós já habitávamos o coração amoroso de Deus, desde toda a eternidade. Não há méritos, não há status, não há possibilidade de alcançarmos quaisquer coisas por aquilo que façamos aqui. Deus não nos escolheu pela roupa que vestimos, ou pelo saldo bancário, pelo carro que tenhamos, ou pela inteligência, status quo, qualquer coisa. Ele só nos amou, porque o seu amor é grande, e Ele resolveu depositar em nós. Também essa segurança deve fazer com que nós nos regozijemos e reorganizemos a nossa vida de forma que Cristo seja o objetivo maior da nossa existência. Tudo que fizermos, irmãos, tudo que desejarmos, tudo que pensarmos, precisa ser feito para a glória de Deus. Por causa de Cristo. Ele nos comprou. Ele nos transformou. Agora a gente não vive mais pelos objetivos desse mundo. Nós vivemos para agradar aquele que nos salvou. E por fim, nós podemos nos alegrar por estarmos firmes em Cristo, porque Ele aquece o nosso coração e a nossa mente com a esperança de que já morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. De maneira que a morte física, Dr. Russell Shedd, diz que a morte física é apenas a forma pela qual nós seremos entregues nos braços do nosso Salvador. É apenas a porta pela qual nós vamos entrar na morada eterna da nossa casa eterna com Cristo. Que nós continuemos firmes, que o nosso coração continue inabalável naquele que vive e reina, porque Ele tem cuidado de nós, hoje e todos os dias. Amém? Fecha seus olhos, quero orar com você. Louvado seja Teu nome, Senhor, que o Senhor é o Rei eterno das nossas vidas, que tem fortalecido os nossos corações com a verdade da Tua graça. Que de fato, Senhor, nós estejamos seguros nas Tuas mãos. Que de fato, Senhor, o nosso coração possa estar firme em Ti. Que a nossa alma encontre sossego no Senhor. E que nós, Senhor, não sejamos levados pelos ventos de doutrina do nosso mundo antes. Repousemos, descansemos as mãos, o coração, a vida na Tua graça, Senhor. Faz isso em nós, por Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.